boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos diretamente da sede para abençoar você e a sua família. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6. Hoje nós vamos começar essa campanha de oração. Por esta causa me ponho de joelhos pela família. E se você não assistiu a reunião de domingo, assista, já está disponível, tá? Assista, é muito importante você assistir. É o primeiro dia da campanha do Espírito Santo e do poder de Deus. Foi domingo agora. Se você não assistiu, já está disponível no canal da igreja para você assistir. Diga aleluia. Diga eu vou assistir em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Existem muitos problemas que acontecem em nossos lares. A nossa família é o plano, é o sonho e é o projeto de Deus. Levanta a mão direita e diga assim comigo: a minha família é o sonho, é o plano, é o projeto de Deus. Diga glória a Deus. Sua família é o sonho, é o plano, é o projeto de Deus. Deus escolheu a sua família para abençoar. Diga eu recebo. E isso é dado por Deus. Na palavra dele, ele disse a Abraão que todas as famílias seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Então nós carregamos essa promessa em nosso lar. Você carrega a bênção de Abraão no seu casamento. Você carrega a bênção de Abraão nos seus filhos. Você carrega essa promessa no seu caminho. É muito importante você aprender e tomar posse dessa promessa. Você não pode aceitar no seu lar problemas que venham destruir a sua casa. Jesus disse que uma família dividida, ela não subsiste. Ou seja, se uma família entrar em atrito, se uma casa entrar em divisão, logo ela será destruída. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que vigiar e orar para que o diabo ele não venha entrar no nosso lar, na nossa casa. Existem alguns pecados que nós cometemos, que você comete, que eu cometo, que nós cometemos no nosso lar. E esses pecados causam o ódio de Deus. Deus odeia esse tipo de pecado. E o último pecado causa não só o ódio, mas também Deus ele abomina esse tipo de pecado. Ou seja, entrará em juízo quem pratica esse tipo de pecado no seu lar. Então, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 16. Encontre aí na sua Bíblia e acompanhe. Diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, 6 coisas o Senhor aborrece. Quantas coisas o Senhor odeia? 6. E a 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Olhe para cá. O que são olhos altivos? O que são olhos altivos? Olhos altivos
está ligado ao orgulho e à soberba. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz, até o dia que o orgulho entrou no seu coração e ele se desviou da presença de Deus. O orgulho nos faz acreditar que nós ainda estamos na presença de Deus. O orgulho destruiu a posição de Lúcifer. E ele passou de ser anjo de luz para ser anjo das trevas, por causa do orgulho. E muitas das vezes o orgulho está dentro do nosso lar. O orgulho entra em nosso coração e ali faz morada. Qual é o espírito oposto ao orgulho? Alguém sabe? Humildade. A única maneira de se quebrar o orgulho é através da humildade. A humildade quebra todo o orgulho. Então, Deus, Ele odeia um coração orgulhoso. Deus, Ele aborrece um coração cheio de soberba, olhos altivos. É a pessoa que olha as pessoas de cima para baixo, que trata as pessoas como se elas fossem menores, e você, como se você fosse superior a elas. Estou dando só um exemplo. Então, cuidado para que o orgulho não entre no seu coração, porque o orgulho, ele destrói uma família. Uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de perdoar. Uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de reconhecer também os seus erros. Uma pessoa orgulhosa, ela tem dificuldades de reconhecer que errou. Então, cuidado para que o orgulho não se instale na sua vida e a sua casa venha a ser destruída, causando aborrecimento aos olhos do Senhor. Levanta a mão direita e diga: está repreendido em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor, me dá um coração humilde na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor, me faz reconhecer os meus caminhos, os meus erros, as minhas falhas. Diga: Senhor, me dá o teu coração. Dá um glória a Deus. Então, a humildade, ela precisa fazer parte do seu coração. O único que pode destruir a humildade do seu coração é exatamente o orgulho. Então, não deixe o orgulho destruir o seu coração. Nós vemos o quanto poderoso é o orgulho, que chegou a entrar no coração de Faraó. E Faraó se considerava um deus. Faraó se achava o tal, superior aos outros. Faraó queria adoração. Faraó queria tudo e mais um pouco, somente para ele. Isso é um exemplo de coração altivo, olhos altivos. Segundo comportamento que destrói uma família: língua
O que, igreja? Língua mentirosa. Levanta a mão direita e diga assim comigo: a mentira é a voz do diabo. Diga: a verdade é a voz de Deus. Glória a Deus, pessoal. Então, quando uma mentira se instala no seu lar, você abre brecha para Satanás entrar. Quando uma mentira ela é mantida, e aqui eu não vou nem falar os tipos de mentira, existem inúmeros tipos de mentira. Porque a mentira, a intenção da mentira é de enganar. Então, existem várias maneiras de enganar, várias maneiras de mentir. Até mesmo silêncio, até mesmo esconder uma verdade é um tipo de mentira. Então, a mentira, ela destrói um casamento, destrói os filhos, destrói uma família. E quanto mais tempo ela é sustentada, pior se torna no dia em que a verdade traz tudo à tona. A mentira, ela destrói a confiança e quebra alianças. Quantas são as pessoas que sustentam uma aliança através da verdade e com uma mentira destrói essa aliança? Uma aliança não pode ser quebrada, mas uma mentira tem poder para destruir uma aliança. Então temos que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, desse tipo de pecado, entrar no nosso casamento, entrar no nosso lar, entrar nos nossos filhos, entrar nos nossos netos, e sorrateiramente Satanás entrar através dessa brecha e tomar de conta da nossa família. Diga: está repreendido em nome de Jesus. É fato que em João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira. Então, se nós estamos falando mentiras dentro do nosso lar, mentiras pequenas ou mentiras grandes, todas são mentiras. Nós estamos nos consolidando como filhos das trevas, como filhos de Lúcifer, como filhos de Satanás. Se Deus, a voz dele é a voz da verdade, nós sabemos que a voz do diabo é a voz da mentira. Então, quando você ouvir uma mentira, você sabe, Satanás trouxe a voz dele para a terra. Não deixe que a voz de Satanás entre na sua aliança. Não permita que essa voz entre no seu casamento. Não permita que essa voz entre nos seus filhos, nem no seu lar, nem na sua casa. Levanta a mão direita e diga assim comigo: Deus é a verdade. Diga: e Ele não pode mentir. Diga glória a Deus. Deus não pode mentir, irmãos, porque Ele é a verdade. A essência dele é a verdade. Então Ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que minta. Então Deus, Ele não pode mentir. Ele é a verdade, Ele é o Pai da verdade. Nós vemos na Bíblia um exemplo de um casamento destruído. Ananias e Safira venderam uma propriedade, um terreno, e pegaram parte daquele valor para eles, e um combinou com o outro, foram cúmplices da mentira, cúmplices do erro. Vamos roubar essa oferta, esse dízimo que nós vamos devolver?
Vamos pegar parte, nós vamos dizer para o apóstolo que é tanto, mas na verdade é tanto. E eles dois se combinaram de mentir. Pegaram essa propriedade, os dois, venderam, pegaram parte do valor para eles e chegaram diante do apóstolo. Primeiro chegou Ananias, colocou lá o valor e disse: foi tanto. O apóstolo disse: por que você mentiu? Você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. A Bíblia diz que na mesma hora ele sofreu um infarto e morreu. Ele foi fulminado, um ataque fulminante no seu coração, e ele morreu. Ali os irmãos recolheram o corpo e levaram até o lugar para poder apresentar o corpo de Ananias. Daqui a pouco chega a esposa dele, combinada com ele. Aí o apóstolo pergunta para ela: por quanto foi que vocês venderam mesmo essa propriedade? E vocês trouxeram aqui o dízimo? Ah, nós vendemos por tanto. Ele diz: por que Satanás induziu vocês a mentirem? Por que vocês não mentiram para o homem? Vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. Na mesma hora, a Bíblia diz que aquela mulher também sofreu um ataque fulminante e ela caiu. Ela morreu na frente de toda a igreja, na frente do apóstolo Pedro. E ali pegaram o corpo daquela mulher e recolheram. O que nós aprendemos? Que Deus, Ele odeia a mentira. Deus não quer que Satanás destrua a sua casa por causa das suas mentiras. Toda mentira que é contada e ela é sustentada destrói um lar, destrói um casamento, destrói a vida dos filhos. Então, nós vemos em diversas passagens, como por exemplo Atos dos Apóstolos capítulo 5, nós não vamos para lá. Levanta a mão direita e diga assim com o apóstolo: fale a verdade, mesmo que venha doer. Diga assim: fale a verdade, mesmo que venha doer. Diga: a verdade liberta, a mentira escraviza. Diga: eu não quero ser escravo de nenhuma mentira. Diga: eu quero ser liberto pela verdade. Diga glória a Deus e dá um aplauso bem forte para Jesus se você deseja ser liberto pela verdade. Terceiro problema: mãos que derramam sangue inocente. É isso? Terceiro problema que ataca as famílias de hoje: mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, existe uma palavra que eu não posso falar aqui, porque vocês sabem o que pode acontecer comigo na transmissão. Mas vocês são muito inteligentes. Vocês sabem, eu não vou falar o nome, mas vocês vão entender. Existem muitas mães que quando engravidam, elas tiram do ventre. Quem entendeu? Isso é derramar sangue inocente. E nós sabemos que hoje
Infelizmente no Brasil, o Brasil que está em alto nível político, que existe um lado ideológico que defende esse tipo de atrocidade. E que, infelizmente, não estão do lado direito. Quem está entendendo? E é esse o problema. É você não estar do lado direito. Você não está do lado da família, não está do lado da sua pátria, não está do lado conservador. Porque se Deus diz em sua palavra que nós não podemos derramar sangue inocente, nós também não podemos defender esse tipo de ato dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, Deus, Ele ama a vida. Concorda com o apóstolo, sim ou não? Quem crê que Deus ama a vida? Quem crê que Deus odeia o assassinato? Não podia nem falar essa palavra, acabei falando. Misericórdia. Mas tudo bem. Vamos derrubar minha transmissão, mas tudo bem. É difícil não falar as palavras, gente. É difícil, são muitas palavras e eu tenho que falar. Então existem, vou dar um exemplo, Caim e Abel. O que foi que Caim fez com seu irmão? Exatamente. Por quê? Por causa de ciúmes. Por causa de inveja. Então, muitos lares, muitas famílias são destruídas por causa disso. Temos que vigiar e não deixar que esse tipo de ato de pecado venha entrar dentro do nosso lar. Levanta a mão direita e diga: está repreendido em nome de Jesus. Próximo comportamento que Deus odeia: coração que trama projetos iníquos, projetos perversos. Levanta a mão direita e diga assim comigo: tudo começa no coração. Diga: tudo começa no coração. Fala mais uma vez. Exatamente. Tudo, igreja, começa no coração. E Deus, Ele odeia quando uma pessoa já começa a planejar, a tramar alguma perversidade no seu coração. Coração é a mente, é os pensamentos. A maldade já começa aqui, ó. É aqui que começa a maldade. É no coração. E a pessoa fica tramando. Eita, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para derrubar fulano de tal? Como é que eu vou fazer para poder ele perder o emprego? Como é que eu vou fazer para poder o patrão ter ódio dele e se alegrar comigo? Eu quero aparentar para todas as pessoas ser uma pessoa bonzinha. E eu quero que aquela pessoa que eu tenho inveja, que eu tenho ciúmes, eu quero que as pessoas odeiem ela. O que é que eu posso fazer para isso acontecer? Ah, já sei. Eu vou aprontar uma cilada e vou acusar ela. Vou levantar calúnias, vou falar mentiras e vou acusar ela. Tem isso ou não tem, igreja? Tem ou não tem, pessoal? E a pessoa fica tramando. Gente, preste atenção que eu vou falar para você. Levanta a mão direita e diga assim comigo: para você crescer, não precisa pisar em ninguém. Diga: para você crescer, não precisa derrubar ninguém.
Diga: Deus vai me colocar no lugar certo e no tempo certo. E esse tempo não é no meu tempo, é no tempo dele. Dá um glória a Deus quem crê no nome de Jesus. Então você não precisa derrubar ninguém. Você não precisa fazer a cabeça de ninguém. Vou fazer a cabeça de fulano de tal para ser contra cicrano. Tem isso ou não tem? Fulano vai gostar mais de mim do que dele. E Deus, ó, o que é que Deus faz? Vendo tudo. Você lembra da história de Ramã? Ramã fez a cabeça do rei para construir uma forca, para enforcar Mordecai. Vocês lembram dessa história? Mas Deus era tão forte na vida de Mordecai, que a forca que Ramã fez contra Mordecai serviu para ele mesmo. O que é que eu aprendo com isso? Que aquele que se levanta contra mim, aquele que prepara uma forca contra mim, que se levanta com palavras contra mim, ele vai colher em dobro tudo aquilo que ele está desejando contra mim. Quem crê nessa palavra? Então, Ramã, ele, está lá no livro de Esté essa história, depois vocês lêem lá Esté. Ele preparou, ele fez a cabeça do rei, o rei ser contra, e o rei mandou preparar uma forca, só que sobrou foi para o próprio Ramã. Mordecai não provou da forca, não. Vocês lembram que Jesus ensinou para nós, os seus discípulos? Ele diz: faça para o próximo aquilo que você deseja que os outros façam com vocês. Se eu quero o bem, então eu tenho que semear o quê? O bem. Se eu quero a bênção, se eu quero o amor, a paz, a alegria, então cabe a mim começar a semear isso no meio aonde eu estiver. Aí eu vou colher. Amém, igreja? Próximo comportamento que a gente não pode ter na nossa casa. Pés que se apressam para fazer o mal. Tem gente que é assim, gente. Pés que se apressam para fazer o mal. Cuidado. Vá devagar. Pisa o pé no freio. Se não desliga, desliga sim. Vê aí, Vinícius, por favor. A senhora quer desligar? Mas os irmãos vão querer desligar, eles não querem um ventinho, não. Ah, porque está frio? Então desliga. Eu estou no calor, eu estou suando, gente. Eu estou com a toalhinha aqui, ó. Mas é porque eu fico para lá e para cá e fico gritando aí. Vamos lá. Os pés que se apressam a fazer o mal. Está lá, tudo em paz, tudo tranquilo em casa. Aí tem um
que chega, faz de tudo. Vai para a festa, faz de tudo, corre, arruma dinheiro, só para ir beber, fumar, usar drogas. É assim ou não é? Destruindo cada vez mais a família. Diga misericórdia. Pés que se apressam, para fazer o quê? O mal. E esse mal volta para casa, volta para a família. Por quê, apóstolo? Porque se você tem um neto que está nas drogas e ele se apressa para fazer isso, quem vai sofrer vai ser você. Você vai ficar em casa, preocupado, sem conseguir dormir. Daqui a pouco, está aí dando dinheiro lá na farmácia. Para quê, apóstolo? Para comprar remédios. Porque tu não consegue mais dormir. Então os pés que se apressam para fazer o mal, destrói também a própria casa, a própria família. Falei alguma bobagem? É assim ou não é? Então, isso causa ódio. A gente vê na Bíblia, Jezabel, que rapidamente planejou e executou o assassinato de Nabote. Então, pés que se apressam para fazer o mal. Levanta a mão direita e diga assim, desacelera. Diga assim, vai devagar. Diga, não se apressa para fazer o mal. Diga assim, antes de agir, pergunte se isso agrada ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, igreja. Antes de você agir, pergunte, Senhor, isso te agrada? Antes de você se apressar em fazer o mal, às vezes, no impulso. Às vezes no impulso, você acaba agindo no impulso. E se apressa. E numa briga, numa discussão, você fala o que não devia. Porque você não orou antes. Você não perguntou para o Espírito Santo, Senhor, o Senhor se agrada se eu fizer isso? Eu estou com vontade de fazer isso. E talvez sua vida teria sido diferente se você não tivesse feito isso. Então, o ódio de Deus se estabelece no lar. Diga misericórdia. Por quê? Por causa desse comportamento de se apressar em fazer o mal. Sexto comportamento que não pode ter no lar, que não pode ter na casa, na família. Testemunha falsa que profere o quê? Mentiras. Gente, existe algo pior do que você ser acusado por uma mentira? A pessoa proferir uma mentira, uma calúnia a seu respeito. Aconteceu isso e isso. Não fui eu. Foi ele. Não fui eu. Foi fulano de tal. Sendo que é mentira. Então, uma boca falsa destrói vidas. Uma boca que sustenta uma mentira
acaba destruindo uma residência, um lar, um casamento. E aqui eu vou falar de uma mentira. É um tipo de mentira. Fofocar é uma mentira? Hã? Ah, porque fulano, cicrano, começa as fofocaiadas. Ó, você sabe o que fulano fez? Aí começa a fofoca. Eu vi um vídeo, ele deu uma risada. Uma vozinha, uma senhorinha bem velhinha. Aí, aqueles vídeos que vira meme na internet. E o netinho dela filmando ela, dizendo assim: minha avó diz que nunca mais ia fofocar. Minha avó não gosta de fofoca. Aí ele olha para ela e diz assim: vó, eu tenho uma fofoca nova para contar para a senhora. Aí ela olha para ele e diz: que fofoca? Acabou de dizer que não ama fofoca, mas já quer saber da vida dos outros? Tem alguma coisa errada, vó? Tem. E uma fofoca destrói um lar. Deus odeia. Vocês lembram do julgamento de Jesus? Os falsos que estavam lá, as fofocas, as mentiras. No julgamento de Jesus, eles mentiram, fofocaram, apontaram o dedo para Jesus, para que Jesus fosse preso, açoitado e crucificado. Uma fofoca pode destruir uma vida inteira. Põe a mão na sua boca e diga assim comigo: Senhor, põe mordaça na minha língua. Diga: Senhor, põe um vigia, uma sentinela nas minhas palavras. Em o nome de Jesus, diga glória a Deus. Que as nossas palavras sejam palavras para edificar a vida dos nossos irmãos. Nós não precisamos de fofoca para que nós venhamos ter um lar abençoado. Fofoca só destrói a vida. Nós precisamos de palavras que edificam, palavras de paz, palavras de bênçãos, palavras de exortação, para que o nosso lar venha a ser construído dentro da bênção do Senhor. Então, seja uma pessoa de palavra firme, que não distorça a verdade. O que foi que Jesus disse a respeito dos fofoqueiros? Vocês lembram? Que seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então a palavra do crente, do servo de Deus, de uma família que anda nos caminhos do Senhor, é sim ou não. Diga glória a Deus. Agora nós vamos para o pior pecado. Esse pecado entra em juízo.
Esse é o pior pecado. Quando uma pessoa na sua casa pratica esse tipo de pecado, Deus faz assim, ó. Deus faz assim, ó. Que pecado é esse? O que semeia discórdia entre irmãos. Olha o que é que diz a palavra. Versículo 18. Não, versículo 19, né? Versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. A sétima, a alma do Senhor abomina. As palavras abomináveis na Bíblia significam que entrarão em juízo. Ou seja, se você ou seu irmão praticar esse tipo de comportamento, você ou seu irmão que praticou vai entrar em juízo com Deus. Deus abomina esse tipo de ato. Esse ato aqui quebra comunhão. Quebra comunhão. Existem lares em que não há mais conversa, nem comunicação, porque foi quebrada a comunhão. Pessoas intrigadas dentro do lar, dentro da família, e Satanás sentado no sofá. Satanás sentado no sofá. Diga misericórdia. Levanta a mão, igreja, e diga: está repreendido no nome de Jesus. Você não pode desejar isso na sua casa. Isso é uma brecha terrível. O que é semear contenda entre irmãos? É você colocar um contra o outro. Pode ser numa palavra, pode ser num gesto, pode ser num comportamento, e você acabar colocando uma pessoa contra a outra. Ó, tu nem sabe o que fulano disse de tu. Preste muita atenção, para vocês entenderem. Uma mentira, uma fofoca, uma contenda normalmente envolve 3 pessoas, ou mais. Mas não menos que isso. Normalmente são 3 pessoas ou mais, normalmente. Vamos lá. É o João que foi falar para o Pedro a respeito do Tiago. Sempre é assim. É a Josefa que foi falar para a Joana a respeito da Raquel. Pode ver, sempre envolve 3 pessoas. E normalmente a pessoa que está sendo agredida não está no meio para se defender. Ei, você sabe o que fulano falou de você? E se você soubesse, fulano veio aqui e disse isso de você. E Satanás dando risada, Satanás trabalhando, Satanás rodopiando, ó, dançando ali, ó, enquanto a pessoa está falando. E Deus, o que é que Ele está fazendo? Ó, de costas. Deus abomina e depois vai entrar em juízo com o Senhor. Depois vai entrar em juízo com o Senhor. Vamos ficar de pé. Vocês lembram da história de Absalão, filho de Davi?
Absalão, ele fez o coração do povo contra Davi, porque ele queria o reino do seu pai. Então, normalmente, quando uma pessoa ela quer ficar por cima e ela não tem condições de ficar por cima, ela vai pela sujeira, ela derruba os outros. Só que Deus, de costas, simples assim. E depois vai entrar em juízo com Deus. O que é que eu faço, apóstolo? E se alguém fizer isso comigo, o que é que eu faço? Faça como Davi. Não enfrente. Davi nunca enfrentou o filho dele. Nunca. Davi fugiu. Eu nunca vi Davi fugir de inimigo nenhum. Mas esse inimigo de semear contenda entre irmãos, ele decidiu fugir. No dia que o filho dele começou a falar mal dele para o povo, ele foi embora. E ele fez uma coisa que poucas pessoas fazem. Entregou tudo que o filho dele fez e falou dele para o povo nas mãos de Deus. E disse: está aqui. É a melhor coisa que eu e você pode fazer. É entregar na mão de quem, gente? De Deus. Será que ele tem poder? É. Então, o diabo ele é sujo, gente. Ele vai sempre fazer algo assim, sabe? Produzir esse tipo de sujeira. Eu acho muito baixa a pessoa que faz uma coisa dessa. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que vai cair em juízo. Quando a mão de Deus vier sobre os perversos, com certeza vai estar na listinha de Deus, o nome dela, o nome dele. Já aconteceu comigo, há muitos e muitos anos. Durou alguns anos até a mão de Deus pesar. Mas quando o castigo veio, Deus ele pagou. Pagou bem, sabe, com juros, bem direitinho. Então é por isso que eu falo sempre. Às vezes eu digo assim, cuidado. Por exemplo, tem pastor que vai e fala: vou dar um exemplo, o pastor Paulo Júnior, que falou do missionário R.R. Soares. Falou muito mal do missionário R.R. Soares. Causa um mal-estar tão grande. Você assiste ele falando, e o missionário R.R. Soares nunca respondeu. Nunca respondeu. Quem respondeu foi o Silas Malafaia. O Silas Malafaia ele tomou ardor.
Senão Malafaia não fica calado, não. Ele toma as dores de qualquer um que ele quiser. Aí ele falou: ei, Paulo Júnior, eu tenho uns documentos aqui. Se você souber, se a justiça pegar. Pastor Sila Malafaia. Mas nem precisou de justiça, não precisou de nada disso. Aí o juiz de Deus veio. Quando veio, pegou o pastor Paulo Júnior. E ele ficou sem igreja. Está sem igreja hoje. Foi tirado da igreja. Por quê? Porque violentava as ovelhas e a própria família, a esposa e os filhos. E foi à tona. Então, às vezes a pessoa, vou ficar semeando, vou falar mal, porque essas pessoas aqui vão ficar comigo, vão me amar. Se eu falar mal do... Não tem isso, né? Pessoa, eu vou falar mal do fulano, que essas pessoas aqui vão me amar mais. Isso aí é Satanás, está induzindo você o erro. Não faça isso não. Não faça não. A gente paga um preço tão grande, né? Tão grande. Entrega na mão de quem, igreja? De Deus, né? Entrega. Deus sabe todas as coisas. Vamos orar. Curve sua cabeça. Se você foi vítima desse comportamento no seu lar, na sua família, na sua casa, fale com o Senhor agora. Ou se você foi quem praticou esse tipo de pecado, você pode pedir perdão ao Espírito Santo agora. Porque se Ele pregou é porque a verdade nos liberta. Ele quer nos libertar desse mal. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui diante de ti, Senhor. Toca, meu Pai, nesse momento, na vida do teu servo e da tua serva. Abençoa lares e famílias, Senhor, que estão nesse momento precisando da tua misericórdia. Tipos de comportamentos como esses que destroem a nossa casa, destroem a nossa comunhão, destroem o nosso casamento, Senhor, arranca, Senhor, desses lares, arranca, meu Pai, destas casas, meu Deus, e coloca o teu Espírito, a tua glória, a tua palavra, Senhor, em nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu posso orar pela sua vida financeira? Posso, nesse momento? E você que nos assistiu até agora, esse momento, você deseja fazer uma doação, ajudar essa obra precisa muito das suas doações. Aqui embaixo, no seu televisor, na sua Smart TV ou no seu smartphone, tem a chave Pix. Esse número é o número do meu WhatsApp de atendimento espiritual. Se você deseja um conselho, uma oração ou uma interpretação de sonhos, você pode entrar agora em mensagem comigo e eu vou te responder e vou te abençoar. Esse mesmo número é a chave Pix da Igreja Presença de Deus na Terra. Igreja Presença de Deus na Terra, São Cedilha, tá? É o 119-9307-3370. Repetindo, 119-9307-3370. Eu fui para o monte, fui hoje e fui na semana passada, e eu estou em propósito pelos dizimistas e pelos mantenedores dessa obra. Todos aqueles que ajudam a manter essa porta do céu aqui na terra. E eu tenho certeza que esse mês de maio e esse mês de junho vão ser meses os mais abençoados do ano na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou falando financeiramente. Quem recebe, diga eu recebo em nome de Jesus. Então, estarei orando por todos vocês. Não esqueça de mandar o comprovante pelo WhatsApp, tá bom? E nós vamos estar escrevendo o seu nome aqui, ó, no livro dos
dizimistas. Se o seu nome não estiver no livro dos dizimistas, por causa das folhas que acabaram, não se preocupe. Seu nome vai estar numa lista que eu tenho orado. Em nome do Senhor Jesus, tenho levado para o monte para a oração. Glória a Deus, beijo bem forte no seu coração. Nós voltamos a qualquer momento, igreja, em nome de Jesus.